minutos. Com a palavra, o grande expediente, vereador Cláudio Libardi. Obrigado, presidente. Meus cumprimentos ao senhor, meus cumprimentos aos demais vereadores. Hoje um assunto não tão complexo, vou tratar direto aqui da minha vaga. Semana passada, tratei uma questão que para mim é primordial e tenho certeza que é uma das questões que mais provoca chateação nas pessoas, que é a questão dos parquímetros. Falei e tive que ouvir também em uma parcela dos fiscais de trânsito, me procuraram para me explicar. E quando me procuraram para me explicar, imediatamente no outro dia eu procurei o secretário Lisandro Fiuza para tratar do tema, para que nós pudéssemos conversar. Mais do que o secretário Lisandro Fiuza, conversei com o Renato Oliveira, conversei com várias pessoas na secretaria sobre o tema parquímetro. E nós fizemos um contrato no ano de 2022 por um período de 10 anos que exige que os parquímetros sejam colocados com um painel solar e uma bateria. E o que tem acontecido na nossa cidade é que todo mundo passa por um parquímetro, ele tem sido arrombado, vereador Rafael Bueno. Então não tem mais bateria, o painel solar não consegue mais manter o equipamento ligado e a REC Parking continua emitindo TPU onde não tem parquímetro. E ontem, especialmente eu retornando do almoço pela rua Alfredo Chaves, vi que o parquímetro estava desligado, encostei e fiquei olhando. Foram 6 TPUs em 6 carros que estavam estacionados. Filmei, encaminhei para o secretário Lisandro Fiuza para que houvesse possibilidade de indicação da empresa que onde não tem o aparelho funcionando, não haja possibilidade de notificar. Porque a notificação é de R$ 44 na área azul. Essa é uma parte. E outras questões precisam ser esclarecidas. Por isso eu estudei a lei do parquímetro e gostaria de tratar de alguns pontos que são necessários para todos nós. Primeiro, que ela não tem previsão quanto ao não funcionamento do aparelho que disponibiliza o estacionamento. Isso precisa ser regrado por essa casa e em havendo um conflito de competência pelo prefeito municipal. A grande questão que nós tivemos de divergência quando eu fui até a secretaria é que me informaram que o período de regularização dos TPUs era um período de 5 dias. A lei é expressa ao determinar que, posteriormente, a taxa de pós-utilização deve ser regularizada no prazo de 24 horas após notificada. Então, bom, se a pessoa não regulariza em 24 horas, a autorização para que haja a expedição do auto de infração. E nós não estamos aqui para regrar bom senso, e bom senso cada um tem o seu. Nós estamos aqui para regrar a lei. Então nós temos que alterar a lei. E as duas principais alterações que eu faria na lei do parquímetro, a primeira é que, em não havendo parquímetro funcionando, fica impedida a empresa de expedir TPU. Porque não é uma empresa que instala o parquímetro e outra empresa que emite o TPU. É a mesma empresa. Então, se ela tem competência para emitir TPU, ela tem que ter agilidade para arrumar o parquímetro. A segunda questão que eu acho que tem que ser atualizada na lei é que 24 horas para regularização é um período ínfimo. Se nós que temos facilidade com as redes sociais, com a internet, com os aplicativos, foi alterado para 5 dias? Bom, então que nós verifiquemos essa alteração. E, por fim, presidente, nesse tema específico, eu acredito que o regramento que se dê com os preços que hoje nós temos em vigor na Zona Azul, muitas vezes são impeditivos, porque estão quase mais caros do que os estacionamentos aqui no centro. O senhor vai querer uma parte? De imediato, vereador Santos Fantinel. Obrigado, vereador Cláudio Libardi. Eu aproveito a sua fala, porque na legislação passada aconteceu comigo. Tá? Eu estacionei numa determinada rua, tá? Fui lá colocar as moedas lá no parquímetro, não estava funcionando. O que eu fiz? Eu fiz uma foto da tela do parquímetro, que dizia fora de funcionamento, né? E deixei o cara estacionado lá e fui fazer minhas coisas. Na volta, a multa estava em cima do vidro. Tá? O que eu fiz? Eu mandei, então, para o secretário Afonso, né, a foto do parquímetro com o horário e a multa. E aí ele pegou e retirou a multa. Então, se fosse mudar a lei, como o senhor está dizendo aí, e tem o meu apoio, entendeu? Isso não é necessário. Não está funcionando, não multa. É problema deles. Obrigado. Eu que agradeço a gentileza do senhor. Bom, parte, vereador. De imediato.
Vereador Libardi, eu acredito que esse tema que o senhor trouxe, ele tem algo semelhante com o tema anterior, porque com certeza a gente precisa educar e mudar a cultura e incentivar que as pessoas façam as coisas da forma correta, isso sem dúvidas nenhuma. Mas sempre que a gente vai tomar qualquer medida na nossa cidade, a gente precisa pensar como facilitar também a vida das pessoas. Então, a questão do lixo é a mesma coisa. Se a gente dificulta para que as pessoas separem o lixo, coloquem o lixo no local certo, vai ter uma tendência das pessoas fazerem isso da outra forma. A mesma coisa o pagamento do parquímetro. Se a gente está dificultando a vida das pessoas e a gente acha que só cobrar uma multa vai resolver, daqui a pouco a gente está fazendo com que a visão de educação de fato e de fazer com que a cidade seja organizada, ela fique invertida. Então, tem que ter sim, né, uma fiscalização e uma cobrança de quando as pessoas tomam algum tipo de atitude que vai prejudicar o coletivo, mas também a gente não pode dificultar e ir para o outro extremo, né, de multar independente de qualquer coisa que as pessoas façam. Então, sem dúvidas, a empresa precisa ser responsabilizada por isso. Obrigado pela gentileza. E para encaminhar um assunto também relacionado com o transporte, eu tive acesso aos números das pessoas que frequentam as EPIs e quais as pessoas não frequentam as EPIs dos 90 mil usuários. E me surpreendeu que exclusivamente 16 mil pessoas têm frequentado as EPIs. Nós fizemos um investimento significativo, nosso sistema troncal é um sistema que efetivamente funciona e só 16 mil pessoas têm frequentado as EPIs pelos dados fornecidos pela Visat. E isso é assombroso porque linhas que anteriormente eram linhas que mantinham a Zona Leste ativa, como era a linha 04, linha do Cruzeiro, hoje é uma linha que está em média de 35 e 35 minutos. Linha do Bela Vista, linha 17, é uma linha que se tornou de 17 em 17... a linha 17 virou de 35 em 35 minutos. E essas linhas mantinham ativa a EPI da Zona Leste. E hoje ela é quase que mantida com exclusividade pela linha do Campos da Serra, que leva aproximadamente 1.300, 1.400 usuários por dia para o EPI. Então, a maior tráfego de pessoas e a maior parte das pessoas que utilizam o transporte público no nosso município estão na Zona Sul e na Zona Norte, que não utilizam o EPI tanto do Floresta como o EPI do Imigrante. Então, a gente tem que pensar se efetivamente funciona o modelo que nós estamos adotando, porque, infelizmente, se a gente for fazer uma média, não dá 20% das pessoas que utilizam as estações de transbordo. E fazer também um agradecimento público ao secretário Lisandro Fiuza. Eu e a vereadora Andressa recebemos muitas reclamações da linha do Campos da Serra. E o secretário falou para mim que vai andar comigo na linha do Campos da Serra na segunda-feira para verificar como é que está a situação. Então, 6h40, eu, a vereadora Andressa e o secretário Lisandro Fiuza estaremos pagando R$ 7,50 e vindo de ônibus para o centro a partir da linha do Campos da Serra. Então, agradecer publicamente o secretário que se dispôs a andar de ônibus comigo, com a vereadora Andressa, e também aos moradores de lá que vão estar conosco nessa data. Vereador Rafael, de imediato. E o trem, vereador? Achei que ia andar de trem. Não, vamos... Metrô. Vereador, Cláudia, que bom que a Secretaria de Trânsito tem atendido teus pedidos, vereador, inclusive andando de ônibus com o senhor, né? Nós tivemos que ligar para o secretário Dornelles ontem, para a Secretaria de Trânsito visitar uma escola conosco, né? Implorar para visitar uma escola. Inclusive, a gente sabe que tem a defasagem de número de servidores, né, para pinturas de meio-fios, de faixa de pedestres, enfim. Mas os últimos pedidos eu tive que vir via gabinete do prefeito, porque não tem funcionado. Uma pintura, por exemplo, uma troca de parada de ônibus para uma criança deficiente cadeirante, que a mãe tinha que ficar se molhando. Quase que passei para o vereador Iago para fazer os vídeos, vereador. Outra de uma situação de um cadeirante em frente a uma escola, que as árvores, e aqui eu quero minha gratidão ao secretário Weber, que esteve por 2 oportunidades na semana passada e ontem na escola, resolvendo os problemas, mas eu não tenho o mesmo privilégio que a bancada do PCdoB, sendo da base do governo e defendendo o governo com a Secretaria de Trânsito. Inclusive, tem servidores que são proibidos de atender os pedidos do meu gabinete. Eu falei para o Dornelles que eu não ia falar, mas se eu tiver que...
Se eu tiver que falar tudo e expor tudo o que está acontecendo na secretaria, não, só estou falando 10%. Se eu tiver que falar os 90% que está acontecendo com o meu gabinete, eu sei que outros gabinetes de vereadores, eu vou falar. Para concluir, presidente, agradecer ao secretário Lisandro Fiuza e nos colocar à disposição também para a oitiva dos moradores aí do Campos da Serra e também, que muita gente viu, o prefeito Adiló andou na minha bicicleta, eu só não empresto a minha bicicleta para o presidente da Codeca, que ali o problema é maior, presidente, o resto está à disposição. Obrigado, vereador Cláudio Libardi. Com a palavra, vereador